pessoal, hoje nós vamos falar das multas em condomínios, né? Vamos falar das multas moratórias e das multas cominatórias, né? A base legal disso está no artigo 1336 do Código Civil Brasileiro e 1337 do mesmo Código, do Código Civil. Lembrando que todas essas aulas, essas sínteses de aulas de direito condominial está sendo utilizado como base o livro A Síntese do Direito Condominial Contemporâneo. Vamos lá então, vamos ver o que diz a legislação sobre essas multas? Artigo 1336, diz lá, é o capítulo que trata dos deveres do condômino, certo? No inciso 1º, 2º e 3º, na aula anterior, nós já falamos sobre os deveres do condômino. Então vamos lá. O condômino que não cumprir o inciso 1º, 2º, 3º e 4º do mesmo artigo, diz o parágrafo 1º, o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não previsto, os de 1% ao mês e a multa de até 2% sobre o débito. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres estabelecido nos incisos 2º e 4º pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor da sua contribuição mensal, independentemente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3, no mínimo, dos condôminos restante deliberar sobre a cobrança da multa. Vamos lá, então, fazer uns breves comentários com relação ao artigo 1336. Tá? Com relação a essas multas, do artigo 1336 são as chamadas multas moratórias, né? Essas multas moratórias, elas são aquelas multas que o condômino deixou de pagar alguma cota condominial ou até mesmo multa ou despesa extraordinária, alguma taxa extra, né? Alguma cota extra, melhor dizendo. Então, este condômino, com base na lei, ele está compelido a pagar uma multa de até 2%, né? Isso depois da vigência do novo Código Civil Brasileiro, porque anteriormente essa multa poderia ser até 20%. Houve então uma redução drástica, né? Os juros, a base legal é 1%, porém o legislador interno, ou seja, os condôminos, pode estipular até valores superiores a isso. Mas o corriqueiro é 1% e mais a correção monetária destes valores, né? O artigo 1336, ele ainda ele compele também o condômino a pagar uma multa, ou seja, aquele condômino que não observa os incisos 2º e 3º e 4º, né, do mesmo artigo. O que diz esse inciso? Inciso 2º, não realizar obras que comprometa a segurança. Então, aqui o legislador, ele está em busca de proteger a segurança, são aquelas obras de reforma, né, em que o condômino ele tem que se ater à segurança, ele tem que ter um projeto, ele tem que ter um profissional que oriente ele nas eventuais reformas para não causar a insegurança daquela edificação. Lembrando que uma obra de reforma mal executada pode causar uma insegurança total ou o prédio vir até abaixo por inexperiência ou irresponsabilidade desse condômino. Então, neste caso, há uma previsão de multa também, né? Já no inciso 3º, outra previsão, não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas. Neste caso, também há uma previsão de multa, né? Essas multas aqui são as chamadas já multa cominatórias, tá?
Só para lembrar, aquelas multas que eu falei anteriormente, da multa de 2% e juros, são as multas moratórias. Essas multas são as cominatórias, tá? Então, não alterar a cor da fachada das partes esquadrias. Lembrando que a edificação, nós falamos na aula anterior, trata-se de um projeto arquitetônico, o condômino tem sim que preservar esta fachada. Ele não pode aleatoriamente, né, sem uma decisão de assembleia, que tem que ser até um quórum unânime, vir e aleatoriamente alterar a fachada da edificação. Lembrando que tudo isso desvaloriza demasiadamente aquela edificação. Afinal de contas, ninguém quer morar num prédio onde a fachada do prédio é toda desconfigurada. Isso, a hora que você for vender a tua unidade, vai ter muito em conta. O inciso 4º do artigo 1336, o que diz: dar às suas partes a mesma destinação. Olha, novamente aqui, você utilizar a sua edificação, o seu condomínio, conforme a destinação, que tenha a edificação e não utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e à segurança dos possuidores e aos bons costumes. Então, mais uma vez aqui, uma previsão de multa cominatória. Essas multas, elas têm que estar previstas no ato constitutivo ou na convenção. Em caso de não estiverem essas multas previstas na convenção ou no ato constitutivo, aí cabe a Assembleia, com quórum de 2/3, até o limite de 5 vezes o valor da cota condominial, deliberar sobre a aplicação dessa multa. Então, mais uma vez aqui, olha a importância da Assembleia, né? Com relação ao condômino, agora nós vamos falar do artigo 1337. Vamos ver o que fala o artigo 1337, vamos ver o que fala a lei. O condômino ou possuidor que não cumprir reiteradamente os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4 dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas do condomínio, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independente das perdas e danos que se apurarem. Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de conveniência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da Assembleia. Bom, pessoal, no artigo 1337, nós estamos a falar do condômino antissocial. O condômino antissocial é aquela figura que foi criada agora com a legislação de 2002, com o novo Código Civil Brasileiro. É importante salientar que em outros países, como os Estados Unidos, Europa, até mesmo a Argentina, já existe essa figura do condômino antissocial. O que é o condômino antissocial? O condômino antissocial é aquele condômino, aquele proprietário, ou até mesmo aquela pessoa que ocupa, aquele locatário, ou aquele dependente, até filho, alguém de algum proprietário que ocupa a propriedade, que está fazendo mau uso, não está atendendo a função social da propriedade, ou seja, ele não está atendendo os requisitos do direito de vizinhança, né, como saúde, sossego, segurança, bons costumes. Então, este condômino que faz mau uso da propriedade, veja o que diz o artigo, de forma reiterada, ele pode ser compelido sim a pagar uma multa de 5 vezes, até 5 vezes, limite de 5 vezes
a cota condominial. Isso tem que estar previsto na convenção condominial, né? Se não tiver previsto na convenção condominial, ele pode ser deliberado até por assembleia também, a ele ser compelido a pagar essa multa, diga-se de passagem, nesse caso, a multa cominatória, porque ele infringiu uma norma de convivência junto ao condomínio, né? Se houver a reiteração desses atos, desse condômino, como por exemplo, o condômino que leva prostituta, que faz algazarra até altas horas no seu condomínio, que bate no porteiro, enfim, aquele condômino que a convivência com ele se torna nociva para toda a coletividade. Ele pode até ser compelido a pagar até 10 vezes o valor da cota condominial e mais ainda a reparação de danos, né, que ele porventura vier a causar à coletividade. Porém, deve ser também aplicado através de uma assembleia condominial, cujo quórum, olha a importância da assembleia, mais uma vez aqui, cujo quórum é de 3/4 dos condôminos, um quórum bem rígido, né? Lembrando que toda aplicação dessas multas, né, tem que ser sempre preservado o direito de defesa deste condômino, né? E também, se essa aplicação de multa não for eficaz, hoje já tem na jurisprudência casos em que o condômino foi excluído da convivência junto aos demais condôminos na propriedade, através de via judicial. É possível sim você excluir o condômino do condomínio, né? Lembrando que o condômino, quem é o condômino? Ele é um proprietário. O que o proprietário tem o direito no condomínio? Ele tem o direito de usar, gozar e dispor livremente da coisa e reaver de quem injustamente detenha. Neste caso, este condômino que será excluído, ele não vai mais poder usar a coisa. Ele vai poder gozar, ele vai poder alugar para alguém, ele vai poder dispor, né? Mas ele não vai mais poder usar, porque a sua convivência com os demais condôminos torna-se nocivo para aquela propriedade. Mais uma vez aqui, o princípio da sociabilidade junto aos condomínios, aquele princípio da função social da propriedade. Você tem que fazer o bom uso da tua propriedade. Então veja bem, estamos falando do condômino antissocial, do artigo 1337, parágrafo único, tá? Ele pode sim ser excluído. É importante também salientar que existe um projeto de lei em trâmite para alterar o Código Civil Brasileiro. Projeto de lei 9.353 está em trâmite nas casas legislativas para se tornar lei. Lembrando que em outros países, como eu já falei, já existe a previsão até de exclusão deste condômino. O legislador brasileiro, quando fez essa legislação e aplicou tão somente a multa pecuniária, penso que ele foi um pouco reticente, deveria ter um pouquinho mais, ser mais arrojado e acompanhar as legislações dos países aí, como por exemplo, na Argentina já existe uma previsão legal para a exclusão desse condômino. E lembrando também que toda aplicação de multa, seja onde for, ou até mesmo no âmbito dos condomínios, é interessante observar sempre o princípio do contraditório e da ampla defesa, né? Mesmo que seja aquela multa aplicada pelo síndico, quando você aplicou a multa, preserve o direito de defesa do autuado. Ou se aquela multa for aplicada através de assembleia, preserve o direito de defesa. Caso não faça isso, sem dúvida, esse ato poderá ser revisto pelo judiciário e, eventualmente, em havendo algum desrespeito a esse princípio do contraditório, da ampla defesa, até mesmo do devido processo legal, isso pode ser anulado judicialmente, tá? Então, pessoal, falamos hoje sobre as multas em condomínios, multas moratórias pela inadimplência e as multas cominatórias, tá? Um abraço, até a próxima.